O mundo tremia ao ouvir o nome amaldiçoado, o temível Senhor que inspirava medo nos corações. Ele realmente encarnava a essência do mal que reinava sobre o planeta. Ninguém podia igualar sua força, ninguém podia resistir ao seu poder. No entanto, a narrativa deu uma reviravolta quando um valente guerreiro invadiu os portões da fortaleza para enfrentar o Senhor das Trevas. Ao entrar, seu olhar fixou-se no trono sinistro e ele ordenou que seu ocupante abandonasse o local. O Senhor das Trevas contemplou seu convidado, revelando que não estava se escondendo. O guerreiro, tirando o capacete, cumprimentou-o, revelando suas intenções de acabar com seu reinado de terror. Identificado como Furkan, o Forte, destinado a derrotar o mal para sempre. O Senhor das Trevas comentou sobre o orgulho do guerreiro. No entanto, antes que ele pudesse continuar, Furkan o silenciou. Quando ele começou a falar, uma onda de energia o envolveu. A energia se intensificou, enchendo a sala como um vento tempestuoso. Ela fluiu para o Senhor das Trevas, que propôs que eles deixassem as cortesias de lado e entrassem em combate. Furkan insistiu em expressar suas convicções de longa data, solicitando atenção total. Ignorando isso, o Senhor das Trevas brandiu sua espada, exigindo silêncio. Curioso para saber por que esse guerreiro se considerava superior aos outros que se aventuraram ali, o rei Furkan, sentindo a dor da humilhação na pergunta, optou por não responder. Acreditando ser o guerreiro mais poderoso escolhido para erradicar todo o mal, ele procurou decapitar a fonte das trevas. Ele ordenou ao Senhor das Trevas que contemplasse o lendário legado da grande espada da glória, a derradeira ruína do mal. Para sua perplexidade, em vez da venerada espada sagrada, ele se viu segurando um tosco machado de goblin. Perplexo com essa reviravolta inesperada, ele não conseguia entender por que segurava uma arma tão comum. O Senhor das Trevas expressou ceticismo de que um machado tão simples pudesse ser a espada sagrada. Percebendo, embora tardiamente, que a verdadeira espada residia em uma bolsa mágica dentro de uma dimensão paralela, que abrigava uma variedade de armas. A energia surgiu da bolsa mais uma vez quando ele exclamou que agora o Senhor das Trevas testemunharia a verdadeira espada sagrada. No entanto, outro contratempo ocorreu, e em suas mãos apareceu um antigo cajado de um espírito primordial. Apesar de seu crescente constrangimento, o guerreiro persistiu em vasculhar a bolsa em busca do item correto. Após alguns momentos, ele recuperou o lendário matador de demônios do primeiro povo. Embora formidável, ainda estava aquém do que Furkan procurava na bolsa mágica. Sem se deixar abater, ele fez várias tentativas até encontrar algo totalmente desconcertante. Ele rapidamente se lembrou que era um punidor mágico semiautomático de movimento rápido de outro reino. Cansado do impasse, o Senhor das Trevas instou o guerreiro a atacar, questionando a ausência da espada sagrada. Mas Furkan permaneceu imperturbável, consumido por sua busca para localizar a arma indescritível dentro da bolsa. Com o passar do tempo, ele percebeu com crescente frustração que a espada que procurava não estava entre os itens que havia recuperado. Enquanto isso, o Senhor das Trevas, sentindo uma oportunidade, carregou a atmosfera com energia, descartando a importância da espada. Apesar da ordem do Senhor das Trevas para atacar, a mente de Furkan corria, fixada na arma desaparecida. Uma percepção perturbadora surgiu em sua mente, abalando sua já frágil determinação. Parecia que ele realmente havia perdido sua espada sagrada, uma circunstância terrível, dada a batalha iminente. Incerto sobre seu próximo passo, nenhuma das armas da bolsa mágica parecia adequada contra um adversário tão formidável. 3 décadas se passaram e a cena mudou para uma masmorra desolada conhecida como a Cidadela Esquecida. Aqui, um confronto entre um campeão da luz e um espírito sinistro era iminente. As escaramuças preliminares já haviam esgotado a energia do guerreiro, preparando o terreno para o confronto iminente. Com uma voz quase inaudível, o espírito sombrio proferiu uma única palavra, insinuando a natureza mundana do conflito mortal. Ele zombou da ideia de uma batalha, considerando-a uma mera diversão do tédio eterno de sua existência como guardião da silenciosa cidadela. Assim que ele pensou em provocar o guerreiro por sua arma fraca, o aventureiro aproveitou o momento para atacar. Surpreendentemente, um único golpe deixou o guardião sem vida no chão em um instante. O aventureiro contemplou a forma inerte diante dele, perplexo com a rapidez e facilidade do resultado. Apesar da necessidade do gesto, ele se sentiu compelido a proferir palavras um tanto vazias. Com um olhar firme encontrando o olhar de seu inimigo caído,
ele reconheceu a força do oponente. A transformação tomou conta de todo o corpo do guarda, envolvendo-o gradualmente em uma aura azul luminosa acompanhada de risos. Quando as risadas cessaram, o guardião expressou gratidão ao aventureiro pelo elogio inesperado, sua energia interior surgindo ainda mais forte. O guerreiro percebeu que poderia embainhar sua espada, pois em poucos instantes, a forma do guarda quase se transformou inteiramente em plasma azul pulsante. Chamado Johnson, esse guerreiro não passava de um aventureiro comum. A lendária espada sagrada, passada de geração em geração, havia desaparecido há muito tempo, junto com seu último portador conhecido. Embarcando em uma missão com seus companheiros, esse aventureiro buscava redescobrir seu paradeiro, travando batalhas contra inúmeros adversários formidáveis. Finalmente, ao se depararem com uma masmorra que, segundo rumores, abrigava a tal elusiva lâmina mágica, eles descobriram que ela era muito mais ameaçadora e perigosa do que Johnson havia previsto. No meio de um corredor, ele se assustou com uma voz autoritária que lhe ordenava que parasse. Virando-se, o medo tomou conta dele, pois acreditava ter eliminado todos os adversários anteriormente. Johnson ficou surpreso ao descobrir que esses dois indivíduos haviam sobrevivido até o fim. De fato, atrás dele estavam o Senhor Mágico e o Senhor Arqueiro, que Johnson pensava estarem mortos. Ao perguntar sobre seus encontros com o perigo até então, o guerreiro recebeu uma resposta um tanto tranquilizadora do arqueiro, afirmando que tudo tinha sido relativamente tranquilo até aquele momento. O mago interrompeu, revelando que eles encontraram um chefe oculto ao longo do caminho, mas sem sucesso. O arqueiro chegou a especular que eles poderiam ter sido desviados do caminho. Examinando o mapa, o guerreiro reconheceu a importância dessa informação, considerando o pagamento substancial que seu grupo fez à Guilda dos Ladrões por ela. O arqueiro se ofendeu com a insinuação, prevendo uma dieta de grama cozida em seu futuro próximo. Mas o guerreiro defendeu sua posição, expressando sua disposição de suportar muito em nome da aventura. Fazendo uma comparação com um pequeno barco navegando em águas turbulentas, ele enfatizou sua jornada em direção ao objetivo, enfrentando dificuldades e adversidades. Para ele, a busca pela espada sagrada era semelhante a uma peregrinação, tornando o valor de algumas moedas irrelevante no grande esquema das coisas. Moedas gastas em homenagem ao legado do grande guerreiro. Discordando, o arqueiro desafiou o guerreiro chamado Johnson a revelar sua bolsa. O mago, que até então permanecia em silêncio, ordenou que os dois se calassem ao sentir um aumento repentino de mana. Os tremores se intensificaram com suas palavras, provocando pânico genuíno entre o grupo. Sentindo o momento iminente, o mago declarou que estava chegando. Aponta para as portas no final do corredor, atribuindo o aumento de energia a esse ponto. O arqueiro comentou sobre a intensidade da mana, causando arrepios em sua pele, enquanto o guerreiro alertou sobre a dificuldade prevista da batalha iminente. De repente, por trás das portas do corredor, uma pequena nuvem de poeira se espalhou em direção ao grupo. Momentos depois, através de um buraco recém-formado na porta, a silhueta de alguma entidade monstruosa emergiu. O guerreiro reuniu seu grupo, preparando-se para o confronto iminente, enquanto o arqueiro invocava a proteção do Senhor. À medida que as portas se abriam ainda mais, o espírito sinistro os alertou para fugirem enquanto ainda podiam. Com a porta totalmente aberta, o grupo contemplou a figura imponente do inimigo, sentindo o peso de seu poder formidável. Desafiadoramente, o guerreiro silenciou o espírito sombrio, jurando que nunca recuariam diante do inimigo. Em resposta, o espírito sombrio insistiu que eles haviam entendido mal, repetindo a ordem para fugir. De repente, um golpe poderoso atingiu sua cabeça. Ao examinar mais de perto, o grupo percebeu que alguém estava atrás do espírito sombrio, empalando-o rapidamente com um único golpe de espada. O mago, assim como Johnson, ficou completamente perplexo com a repentina reviravolta dos acontecimentos. Diante deles estava uma figura aparentemente humana empunhando uma espada com uma lâmina vermelha. O guerreiro apontou sua arma para o estranho, exigindo uma apresentação imediata. Por um momento, o homem permaneceu em silêncio, então, em um tom abafado, revelou que a espada sagrada não estava presente. Elevando a voz, ele exigiu que o grupo recuperasse a espada sagrada imediatamente. O medo tomou conta do grupo, enquanto opiniões divergentes surgiam sobre a identidade da figura diante deles. O mago especulou que talvez eles estivessem enfrentando a ira da própria espada sagrada. Essa figura, ele conjecturou,
Era uma alma perturbada, aprisionada pela maldição daqueles que pereceram em sua busca. Um vagabundo atormentado em uma busca sem fim, deixando a morte em seu rastro. O mago só conseguia conceber esse ser como o chamado espírito amaldiçoado. Johnson perguntou ao seu companheiro se ele pretendia assumir a responsabilidade pela onda avassaladora de mana, atribuindo-a a si mesmo em vez de ao espírito sombrio. O mago não respondeu, mas insistiu na necessidade de partir imediatamente, uma sugestão à qual o guerreiro se opôs veementemente. Correndo em direção ao inimigo com uma velocidade incrível, o guerreiro afirmou que mesmo espíritos enfurecidos poderiam ser derrotados com golpes precisos. Johnson tentou desferir um golpe em seu oponente com sua espada, mas no último momento, Todd agarrou a lâmina com a mão nua. Em uma fração de segundo, o adversário retaliou, golpeando Johnson no rosto com o punho da espada. Embora aparentemente sem grande força, o golpe fez com que o guerreiro fosse projetado para o lado a uma velocidade considerável, caindo no chão. Reconhecendo o momento oportuno, o arqueiro entendeu que era hora de enfrentar o inimigo. Várias flechas foram disparadas simultaneamente, mas o inimigo habilmente as desviou com sua espada. Perplexo com a habilidade do inimigo em contra-atacar, o arqueiro questionou a eficácia de suas flechas supostamente infalíveis. Parecia irrelevante para o inimigo como as flechas eram chamadas, pois ele continuou seu ataque sem se intimidar. Aproximando-se do arqueiro, o inimigo se preparou para atacar com sua espada até que um barulho atrás dele chamou sua atenção. Reconhecendo a oportunidade, o arqueiro pediu urgentemente ao mago que empregasse magia sem demora. Sem hesitar, o mago canalizou energia destrutiva através de seu cajado em direção ao corpo do inimigo. Concentrando sua força vital no cajado, o mago lançou um feitiço instantâneo, realizando um teletransporte de curto alcance. O arqueiro percebeu que o feitiço não teve impacto sobre o inimigo, discernindo a verdadeira intenção do mago de escapar. Assim, ele lamentou que, de acordo com o código dos piratas, eles fossem obrigados a abandonar aqueles que ficassem para trás, enfatizando a necessidade de sobrevivência. Sua frase foi abruptamente interrompida quando o inimigo lançou sua espada, cujo punho o atingiu diretamente na testa. Após o golpe, o mago caiu no chão, imóvel e sem qualquer energia. Virando-se para o mago caído, o arqueiro perguntou se ele havia ouvido sua conversa antes do ataque. Ignorando a pergunta do arqueiro, o inimigo perguntou se ele possuía uma espada sagrada. Inicialmente evitando o contato visual, o arqueiro admitiu não possuir tal artefato significativo. Logo, tanto ele quanto o mago estavam imóveis no chão. O inimigo juntou seus corpos em uma única pilha, liberando o corredor. Ao fazer isso, ele detectou sinais de vida no primeiro guerreiro que havia subjugado, que conseguiu falar. Johnson negou qualquer envolvimento com entidades mortas-vivas, agora compreendendo a origem do monstruoso fluxo de mana. Observando traços distintivos como cabelos loiros e olhos turquesa profundos, Johnson o identificou como ninguém menos que o guerreiro Falcão. Entre todos os seus conhecidos, Johnson reconheceu apenas um que correspondia a essa descrição: o formidável guerreiro Falcão. Oprimido pela admiração, Johnson exclamou seu fanatismo e pediu um autógrafo. Em vez de atender ao pedido, o homem se aproximou de Johnson e gentilmente colocou a mão em seu rosto. Em um tom moderado, ele afirmou que o guerreiro havia caído, sua convicção inabalável. Quando Johnson tentou perguntar mais, foi informado de que o homem havia morrido cerca de 30 anos antes. Foi revelado que o guerreiro desapareceu sem deixar vestígios após um conflito brutal e sangrento. O guerreiro protestou veementemente, afirmando a história amplamente conhecida do desaparecimento do guerreiro junto com a espada sagrada. Uma história que Johnson insistia estar alinhada com esse homem. Exortando o homem a retornar, Johnson implorou que ele prestasse atenção à memória duradoura do mundo sobre seu legado. Antes que Johnson pudesse fazer outro apelo, o homem rapidamente o incapacitou com um simples toque, deixando Johnson inconsciente. Com Johnson agora deitado no chão, o homem fez uma breve pausa antes de proferir suas próximas palavras. Observando a propensão de certos indivíduos a tagarelar incessantemente, particularmente aqueles que carecem de conhecimento, o homem comentou sobre sua tendência a gritos altos. Acusou o guerreiro não só de abandonar os seus companheiros, mas também de escolher a sobrevivência à custa da covardia, agravada pela perda da espada sagrada. O guerreiro, conhecido como Rei, o Forte, com 56 anos de idade, dedicou 3 décadas à localização da espada sagrada. Mais uma vez,
A cena se transformou em uma batalha feroz em meio a uma das maiores guerras da história. Os adversários, agora falecidos, gritavam alto enquanto tentavam recuar. Por outro lado, os defensores de sua pátria empunhavam suas espadas com firmeza, prontos para derrotar toda a oposição. O comandante da tropa incansavelmente exortava sua unidade a permanecer firme e reprimir as forças rebeldes. Empregando ataques horizontais com precisão devastadora, ele cortou seus inimigos sem esforço com um único golpe. Eles aproveitaram avidamente a oportunidade para gravar seus nomes nos anais da história. De repente, o líder de uma pequena unidade ouviu o mago próximo lamentando-se por ter esgotado sua mana. Perto dali, o anão alertou que os inimigos estavam lançando outro ataque, exortando todos a se prepararem. Dando ordens tanto para suas tropas quanto para seus companheiros, o comandante ordenou um avanço agressivo, reconhecendo que o ataque muitas vezes é a melhor defesa. Avançando, ele enfrentou e derrotou implacavelmente os inimigos por todos os lados. No entanto, em um momento crucial, um acontecimento o obrigou a parar, levantando sua espada defensivamente. Uma onda de energia atravessou os corpos de 2 cavaleiros que estavam perto do comandante, indicando que a batalha mais feroz ainda estava por vir. Esse sinal sinistro sugeria que o confronto mais intenso ainda estava por vir. O anão garantiu que tudo ficaria bem, levando o comandante a reconhecer que, com o principal adversário agora presente, eles deveriam se preparar mais uma vez. Diante deles estava ninguém menos que o Senhor dos Mortos, o principal dos 4 comandantes do Senhor das Trevas. Conhecido como o Rei Fantasma, ele desembainhou sua espada, expressando seu prazer em conhecer o comandante e tentando se apresentar. No entanto, a comandante rapidamente interrompeu, recusando-se a trocar gentilezas até que ele finalmente cedeu. Tirando o capacete, a comandante declarou sua recusa em se envolver com indivíduos da laia dele. Revelando sua verdadeira identidade, a comandante revelou ser uma espadachim formidável, uma das mais poderosas em suas fileiras. Identificando-se como Rebel Often, ela jurou derrotar pessoalmente o inimigo desta vez. No entanto, o anão, ainda ao lado da comandante, comentou que isso parecia desnecessário desta vez, pois em meio à multidão de guerreiros, uma figura se destacava com a cabeça descoberta e cabelos distintos. Era o próprio Furkan que havia se juntado à briga. Quando Israel Often o avistou, ela prontamente acenou para que ele se aproximasse. Furkan, expressando surpresa, comentou brincando sobre o aparente divertimento deles sem ele, ao que o Senhor dos Mortos concordou, expressando seu tédio. Com uma desculpa cortês, Furkan brincou dizendo que não esperava que eles se divertissem sem ele. Strong, dirigindo-se ao inimigo pelo nome, perguntou sobre suas intenções e diversão por estar ali. O vilão retrucou que seu nome era diferente, mas como seus inimigos não lhe deram nenhum título, ele abraçou esse novo apelido. Refletindo brevemente, Strong reconheceu a lógica, mas insistiu em chamá-lo de O Nomeado dali em diante. O nomeado procedeu a retirar um item misterioso de sua bolsa, ordenando que fosse montado imediatamente. Ele declarou ameaçadoramente que não deveria haver dúvidas sobre sua potência, pois ele assombraria seu portador em seus sonhos mais sombrios. O Senhor dos Mortos riu, questionando a natureza desse artefato sinistro, que parecia ser algum tipo de espada encantada. No entanto, o guerreiro esclareceu que não era uma arma comum, mas uma espada sagrada, capaz de matar o Senhor dos Mortos com um único golpe. A cena mudou e, onde Furkan agora estava, o céu estava notavelmente claro. Viajando ao lado de outros em uma carruagem, ele repetia incessantemente apenas 2 palavras. Seu olhar mantinha uma intensidade marcante, inquietando o companheiro que viajava ao seu lado. A viagem instilava grande medo nele, mas ele perseverava, impulsionado pela necessidade de chegar ao seu destino. Após algum tempo, a carroça parou e o resiliente Furkan reconheceu que haviam chegado ao local designado. O motorista da carroça virou-se para os passageiros, anunciando sua chegada ao sinistro Vale Terrível. Ao sair da carroça, Strong Firkins comentou sobre o nome prolixo dado ao lugar. Outro passageiro descreveu-o como um local assombrado por fantasmas, contando histórias de viajantes desaparecidos que ousaram entrar. Para aumentar a atmosfera sinistra, abundavam rumores sobre a residência do Rei Fantasma, um nome bem conhecido entre a população. Esse governante espectral, o Senhor dos Mortos e o primeiro entre os 12 reis fantasmas, supostamente ainda residia ali. Firkins especulou sobre a existência contínua da figura aterrorizante que amaldiçoava todos os seres vivos
e comandava um exército de espíritos. Em meio à discussão, um passageiro questionou o propósito de Furkan em se aventurar ali na sua idade, indagando se ele realmente desejava estar ali. Furkan expressou com indiferença sua curiosidade sobre uma espada lendária que, segundo rumores, estaria dentro do vale. Ele respondeu que não havia nada de especial nisso. Ele apenas ouviu dizer que havia uma espada lendária aqui. E então, ele veio até aqui para verificar. Quando Furkan de repente jogou um objeto embrulhado em sua direção, o passageiro curioso ficou surpreso. Ao desembrulhar o presente, o homem descobriu uma lâmina mágica de uma cidadela esquecida, irradiando um poder incrível. Furkan explicou que era uma compensação, alertando para que não permitissem que seu poder obscurecesse suas mentes. Logo depois, a carroça acelerou, deixando o destinatário do presente eufórico, acenando sua espada em várias direções com alegria. Agora parado no limiar, o único foco do guerreiro era a probabilidade de encontrar a espada lendária em seu destino pretendido. Dando passos cautelosos, sua mente estava consumida pela certeza de que o culminar de sua jornada estava dentro dessas paredes. Ao entrar, ele se deparou com uma horda formidável de adversários que, embora carecessem de inteligência ou rapidez, enchiam a caverna com seus gritos terríveis. Imperturbável diante do espetáculo, Furkan pegou um pequeno bastão e rapidamente silenciou um dos mortos-vivos com um golpe firme na cabeça. Ele repreendeu a criatura por seu comportamento barulhento, mas recebeu como resposta uma explicação sobre seus problemas de controle da raiva. Sem se deixar intimidar, Furkan prosseguiu, exigindo a espada lendária, mas enfrentou a confusão dos mortos-vivos. Um homem morto, lutando com a situação, citou a proibição contra intrusos vivos, colocando o guerreiro em um dilema. À medida que mais mortos-vivos se reuniam, cercando a única alma viva, suas perguntas se transformaram em ordens, instando-o a partir se ele valorizava sua vida. Em resposta, o guerreiro mais uma vez recorreu à força, atacando outro morto-vivo e exigindo a espada sem sucesso. Um morto-vivo enfurecido retaliou, tentando golpear Furkan, condenando sua zombaria dos mortos. Imperturbável, Furkan buscou uma solução por meio do diálogo, expressando sua esperança de um entendimento mútuo. Descontentes, os mortos-vivos responderam às suas palavras com agressividade, levando a uma rápida troca de golpes. À medida que o confronto se intensificava, os mortos-vivos caíam um por um, seus corpos reduzidos a restos espalhados. Após o confronto, a caverna testemunhou as consequências da batalha, repleta de restos mortais dos inimigos derrotados. Perplexos, eles questionaram como danos físicos poderiam afetar seres normalmente imunes a eles. Inflexível, o guerreiro continuou a empunhar o bastão parecido com um osso, declarando que era hora dos mortos enfrentarem seu destino. Diante de sua determinação, os mortos-vivos se dispersaram, implorando para evitar uma segunda morte. O homem percebeu que havia provado seu ponto. A violência poderia realmente servir como meio de comunicação. Em meio ao caos, Furkan reconheceu uma voz familiar, identificando a fonte como sendo o mesmo intruso. Virando-se, ele viu um homem morto ao lado de uma aparição que se assemelhava ao seu amigo. O homem morto curvou-se, implorando ao Senhor dos Mortos por justiça em nome do intruso vivo. Vladimir expressou surpresa ao encontrar uma pessoa viva, levando o intruso a se apresentar. O homem reconheceu o espanto do governante, observando o tempo que havia passado desde o último encontro deles. Ele convidou Vladimir para participar da mesma festa que eles desfrutaram durante seu encontro inicial, chamando-o pelo nome. O vilão ponderou por um momento antes de reconhecê-lo. A compreensão o atingiu, revelando que a figura diante dele era ninguém menos que o guerreiro conhecido como Furkan, o Forte. Por um breve momento, os dois velhos conhecidos se entreolharam, até que o guerreiro perguntou se o Senhor dos Mortos se lembrava dele. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Vladimir quando ele confirmou sua vívida lembrança do encontro anterior. Ele confessou que nunca poderia esquecer o rosto do homem que uma vez ousou desafiar sua autoridade, lembrando-se bem de seu nome: o guerreiro Furkan. O homem então repreendeu o Senhor dos Mortos por seus erros passados, insistindo que ele agora deveria responder por suas ações, já que o próprio guerreiro havia envelhecido e se tornado um homem idoso. Ele instou o Senhor a deixar de lado suas preocupações. Além disso, ele revelou que não era mais um guerreiro, tendo abandonado há muito tempo o nome Furkan, o Forte.
Essa revelação surpreendeu o vilão, que zombou da ideia de um homem idoso de repente buscando conflito. Buscando clareza, o Senhor dos Mortos questionou os motivos do homem, perguntando-se se sua presença era motivada por uma sede de sangue. O homem negou veementemente tais intenções, explicando que buscava a espada lendária. Cético, o vilão pressionou-o para obter esclarecimentos sobre a espada lendária, levando o homem a implorar que ele não fingisse ignorância. Após uma breve pausa, Furkan afirmou seu conhecimento sobre uma arma capaz de rasgar os céus, localizada nas proximidades. Apontando seu bastão para o vilão, ele exigiu sua rendição, ameaçando com a morte caso contrário. Divertido, o Senhor dos Mortos admitiu a veracidade da afirmação do homem, confirmando a presença da espada. No entanto, ele revelou um obstáculo significativo. Ele, o Senhor dos Mortos, era um Lich, tendo transcendido a própria morte. Confiante em sua superioridade, ele duvidava da capacidade do velho guerreiro de derrotá-lo, exalando arrogância em suas palavras. Sem se intimidar, o homem jurou atormentar o Senhor dos Mortos até que ele implorasse por libertação. O vilão questionou por que Furkan, suposto portador da espada sagrada, buscava outra lâmina. Após um momento de reflexão, o guerreiro admitiu em um tom subjugado que buscava a espada lendária porque não possuía mais a espada sagrada. O vilão afirmou sua lembrança de que o guerreiro possuía a espada sagrada, mas o homem reiterou que não a possuía mais. Essa afirmação provocou risadas e um sorriso sarcástico do senhor, incrédulo de que o maior guerreiro pudesse ter perdido uma relíquia tão significativa. Ele duvidou da inteligência do poderoso guerreiro, incapaz de compreender como ele poderia ter cometido tal erro e perdido um artefato tão poderoso. Suspeitando de engano, o vilão considerou a ideia de explorar o guerreiro para seus próprios interesses, acreditando que ele estivesse inventando o verdadeiro motivo de sua visita à caverna. Em resposta, o homem comentou sobre a língua persuasiva do Lorde. Brandindo seu bastão, ele declarou uma mudança de planos, expressando o desejo de conversar. Embora o homem insinuasse um diálogo de força bruta, o vilão entendeu a ameaça subjacente e rapidamente se esquivou. Tentando dialogar, o Senhor dos Mortos procurou argumentar com Furkan, considerando a batalha inútil. No entanto, o homem parecia desinteressado na conversa, seus golpes ficando mais fortes a cada golpe. Aproveitando a oportunidade, o guerreiro deteve o primeiro dos 4 comandantes do Senhor das Trevas, permitindo que ele atacasse com seu bastão. Seguiu-se uma explosão, espalhando o corpo do Senhor em partículas escuras. Apesar das afirmações de superioridade do vilão, Furkan permaneceu inabalável em seu foco. Enquanto o vilão declarava a terra dos mortos, Furkan manteve sua determinação. Testemunhando a transformação de seus inimigos, ele olhou nos olhos de seu oponente. Em um lugar repleto de cadáveres, o vilão proclamou a impossibilidade de derrotar o Senhor dos Mortos. Com um gesto imponente, o Senhor convocou um ceifador, instruindo-o a eliminar o guerreiro. Confuso com a repentina reviravolta dos acontecimentos, o homem rapidamente diminuiu a distância e golpeou seu oponente repetidamente com seu bastão. Momentos depois, o formidável ceifador se materializou no ar, exalando uma energia potente. No entanto, em poucos instantes, o ceifador se viu imobilizado, incapaz de agir. Ficou claro que o homem havia conseguido restringir uma parte crucial da essência do ceifador com apenas uma mão. O ceifador permaneceu em silêncio, contemplando seu próximo movimento enquanto sua forma física começava a desaparecer. Em um sussurro, ele admitiu que recuar poderia ser a atitude mais sensata. No entanto, a arma do ceifador permaneceu na realidade, agora empunhada pelo guerreiro. Confrontado com a visão, o medo tomou conta da alma sombria do Senhor dos Mortos. Percebendo a situação perigosa, o vilão decidiu que a retirada era a escolha prudente, declarando o guerreiro uma besta monstruosa. O homem reivindicou uma parte da arma do ceifador, iniciando uma contagem regressiva e exigindo a espada do vilão antes que o tempo expirasse. Com um olhar sério, o Senhor dos Mortos compreendeu o confronto iminente, percebendo que deveria exercer toda a sua força para prevalecer. Um sorriso maníaco apareceu no rosto do vilão quando ele avisou ao guerreiro que, desta vez, não seria tão fácil escapar. Seu corpo pulsava com energia, manifestando cristais afiados que voavam em direção ao guerreiro na velocidade da luz. Ele concentrou seu olhar intensamente, antecipando o impacto dos projéteis no corpo do guerreiro. No entanto, quando a poeira baixou,
O primeiro dos comandantes do Senhor das Trevas percebeu que a vitória nesta luta não viria facilmente. Diante dele estava Furcan, ainda segurando uma parte do lado do ceifador, proferindo apenas uma única palavra. O sorriso do vilão desapareceu quando ele reconheceu a necessidade de medidas drásticas. Empunhando uma espada, ele jurou demonstrar as habilidades que havia aprimorado nos últimos 30 anos de separação. Em poucos instantes, ele se ajoelhou diante de Furcan, apresentando a espada ao guerreiro. Expressando satisfação com o sucesso da negociação, o homem reconheceu o culminar de seus esforços. Observando-o a uma distância segura, os mortos lamentaram a humilhação de seu líder. Enquanto isso, o Senhor dos Mortos ponderava o que o guerreiro havia feito nos 30 anos desde seu último encontro para se tornar tão formidável. Seu olhar atento para a espada traía uma mistura de curiosidade e descrença, levando-o a questionar sua autenticidade. A voz do vilão tremeu ao confirmar que se tratava realmente da lendária espada longa. O homem, surpreso, repetiu a frase espada longa em voz alta várias vezes. Seguiu-se outra pausa, quebrada pela lenta contagem regressiva até 3. Com uma reverência mais profunda, o vilão confessou que nunca possuíram a espada lendária. Era apenas um boato inventado para atrair aventureiros. Em meio ao recente surto de peste e à guerra prolongada, eles pararam de visitar a caverna, recorrendo ao engano como meio de coletar almas. Furcan reuniu suas forças, inspirando profundamente antes de gritar com o vilão, exigindo saber o propósito de revelar a verdade. Em resposta, o Lorde apenas riu, levando o guerreiro a declarar que matá-lo não servia para nada. Ele sobreviveu como deveria. O vilão achou incrível que o guerreiro não mostrasse nenhuma inclinação para prejudicá-lo, aparentemente disposto a deixá-lo ir. Furcan afirmou que, embora pudesse realmente despachar o vilão à vontade, sua intenção inicial ao vir aqui não envolvia tal violência. Reconhecendo a futilidade de matar o Senhor dos Mortos, sabendo que ele provavelmente ressuscitaria, Furcan considerou isso uma perda de tempo. Quando começou a se afastar, Furcan parou, perturbado por uma única palavra. Enquanto isso, o vilão se aproximou de seu novo conhecido, esperando uma justiça heróica do guerreiro. De repente, Furcan colocou a mão no ombro do Senhor, perguntando sobre a possibilidade de uma verdadeira ressurreição, não como um fantasma sem mente, mas em forma completa. Ele buscava uma ressurreição semelhante à de um ser totalmente restaurado. O Senhor dos Mortos zombou da ideia, questionando se Furcan se considerava um dragão divino capaz de milagres. No entanto, ele admitiu a possibilidade de invocar uma alma e colocá-la em outro corpo, uma prática associada às bruxas. Enquanto ria, o Senhor dos Mortos sentiu o aperto de Furcan em seu ombro se intensificar e sua confusão aumentar. O comportamento de Furcan mudou para loucura quando ele sussurrou sua exigência pela criação de um Lich. A cena mudou para uma floresta onde um cavaleiro com armadura completa atravessava, acompanhado por uma figura encapuzada. Ao lado do cavaleiro movia-se um homem encapuzado, cujo propósito ainda não havia sido revelado. Enquanto viajavam, eles inadvertidamente chamaram a atenção de um pequeno bando de bandidos da floresta, notórios por seus roubos. Percebendo os viajantes como presas fáceis, os bandidos saíram de seu esconderijo para realizar seus atos nefastos. O cavaleiro vestido com armadura de ferro confrontou os bandidos, avisando-os para partirem ou enfrentarem as consequências. No entanto, em uma reviravolta repentina, um dos bandidos soltou uma flecha, atingindo o cavaleiro na cabeça. Outro bandido se aproximou do homem encapuzado, exigindo seus objetos de valor sob ameaça de morte. Imperturbável, o homem encapuzado canalizou energia para o cadáver do cavaleiro caído, ridicularizando a loucura dos bandidos. Expressando descrença diante da audácia dos bandidos, ele se maravilhou com a decisão equivocada deles de atacar. Resmungando, o cavaleiro avisou aos bandidos que não tinha nada a oferecer além de uma morte dolorosa nas profundezas da floresta. Os bandidos recuaram com medo quando o cadáver reanimado falou, o terror evidente em seus rostos. O aparente líder dos bandidos descartou o fenômeno como um truque, insistindo em atacar aquele que reanimou o cadáver. No entanto, quando a espada do bandido entrou em contato com o corpo do homem encapuzado, ela se estilhaçou em fragmentos. Com voz calma, o homem encapuzado contou uma discussão passada com seu filho sobre quem tiraria primeiro as roupas dos bandidos. Ele descreveu como seu filho, com um calor escaldante semelhante ao da lava, incinerou as roupas dos bandidos, deixando apenas restos carbonizados. No fim das contas,
O verdadeiro desejo do filho era revelar a corrupção do mundo, purgando o mal e libertando suas vítimas de suas armaduras opressivas. Acima da cabeça do homem surgiu uma esfera de fogo considerável, enquanto ele gritava apaixonadamente que somente ela poderia libertar a humanidade de suas amarras e absolver seus pecados. Os gritos dos pecadores ecoavam, invocando a morte, enquanto a esfera de fogo levava os bandidos à retirada. A figura encapuzada manteve sua fachada ameaçadora por um tempo, continuando a gritar na tentativa de intimidar os bandidos. No entanto, sua resistência diminuiu rapidamente e ele parou de gastar energia para sustentar a bola de fogo acima de sua cabeça. Com isso, ficou evidente que o capuz agora poderia ser removido, revelando a verdadeira identidade do homem, caso algum bandido tivesse permanecido para testemunhar. Vestido com uma armadura de ferro, um indivíduo argumentou que destruir tudo para capturar um único bandido era irracional. O guerreiro rebateu, revelando que, apesar de sua aparência, a bola de fogo não continha nenhuma substância. Ele observou ainda que até mesmo o Senhor dos Mortos parecia possuir um talento especial para a sobrevivência, tendo resistido a uma flecha na cabeça. O primeiro dos 4 comandantes do Senhor das Trevas removeu seu capacete, revelando seu status de Lich e descartando tais ferimentos como irrelevantes. O bandido que havia atacado o guerreiro estava deitado no chão, reduzido às suas roupas íntimas. Suas roupas agora pertenciam ao Senhor dos Mortos, que lamentava a necessidade de trocas frequentes de roupa e ocultação de identidade. O guerreiro o tranquilizou, dizendo que seria pior se espalhasse a notícia de que um Lich estava à espreita nas proximidades. Mencionando possíveis complicações com a igreja, o guerreiro advertiu. Mas o Senhor dos Mortos permaneceu imperturbável diante das ameaças religiosas. O mais importante para Furkan era garantir que o Senhor dos Mortos permanecesse ileso, conforme o acordo entre eles. O Lich, derrotado, não sentia muita satisfação com seu papel nessas aventuras. Quando o guerreiro conversou com o Senhor do Submundo sobre sua necessidade de consumir um indivíduo com seu Lich e restaurá-lo à vida, o Lich rebateu que tal ato não poderia ser equiparado à criação de mortos-vivos sem mente. Na morte, toda existência está destinada à obscuridade. Isso provou ser uma bênção e uma maldição. O antagonista alertou o guerreiro sobre os riscos envolvidos em desafiar essa ordem natural. Furkan estava realmente preparado para empreender essa empreitada apenas para reviver seu antigo companheiro como um ser universalmente odiado? Sem muita contemplação, o guerreiro afirmou sua indiferença, motivado apenas por sua busca pela espada. Na verdade, a necessidade desse Lich decorria do fato de que seu velho amigo era o guardião da espada sagrada. Consequentemente, Furkan implorou ao Senhor do Submundo por ajuda nessa questão. Ao contemplar a proposta, o vilão percebeu a tensão nos músculos e veias do guerreiro. Após uma breve pausa, eles selaram seu acordo com um aperto de mão, e o Lich sugeriu a necessidade de uma preparação meticulosa do corpo do falecido. O coração do falecido, um olho hábil em buscar almas e uma parte da carcaça de um porco foram considerados componentes essenciais. No entanto, o Lich especulou que a carcaça do porco poderia ser dispensável, levando à interrupção do guerreiro e ao pedido de instruções mais claras. Com isso resolvido, Furkan preferiu orientação direta em vez de mais explicações, ansioso para prosseguir. Assim, Furkan e o Senhor do Submundo se viram sozinhos na floresta, embarcando em sua jornada. À medida que se aventuravam mais adiante, um sorriso se espalhou pelo rosto do Lich, sinalizando que haviam chegado ao seu destino. Diante deles, se estendia uma floresta antiga, frequentemente chamada pelos habitantes locais de Jardim Élfico. O homem perguntou mais uma vez se o coração da floresta realmente ficava dentro desse reino. Em resposta, o Senhor explicou que a ressurreição de um ser falecido exigia um preço, um sacrifício. Para um indivíduo comum, um porco seria suficiente. No entanto, se o indivíduo em questão fosse um grande mago, o sacrifício exigido seria muito mais substancial. Até esse momento, tudo parecia compreensível. No entanto, Hartina continuava intrigada com um detalhe. Por que todos esses eventos coincidiam com a localização da morada de seu amigo há muito perdido? Um pequeno destacamento de soldados assumiu posições discretas, aguardando sua presa. Eles mantiveram o silêncio absoluto, observando seu alvo, prontos para atacar no momento oportuno. Alguns deles foram tomados pelo medo, à medida que o alvo rapidamente diminuía a distância até suas posições.
Quando um soldado comentou que um urso estava diante deles, outro o corrigiu, identificando-o como o verdadeiro guardião da floresta. A missão deles naquele dia era subjugar esse guardião e eliminá-lo no local. Um companheiro guerreiro defendeu um ataque imediato, mas seu companheiro discordou da tática. Inicialmente descartando isso como uma brincadeira, o soldado ficou alarmado quando seu companheiro, armado com uma espada, saiu correndo dos arbustos. Ao alcançar o urso, o soldado o atacou, provocando um som retumbante característico do metal. O som retumbante sinalizou a colisão da espada com um objeto de ferro, dividindo-o em dois quando o soldado baixou o olhar. Agora desarmado, ele percebeu que havia sido notado pelo guardião da floresta, que se virou para enfrentá-lo. Sem hesitar, a criatura desferiu um golpe poderoso, incapacitando rapidamente o intruso. Em um instante, o corpo sem vida do bandido jazia no chão da floresta. O urso, sentindo a presença de outras ameaças semelhantes nas proximidades, permaneceu vigilante. O comandante dos soldados, tomado pelo medo, enfrentou a realidade da fera furiosa diante dele, instado por seus subordinados a se defenderem com todas as suas forças. De repente, uma mão pousou no ombro do comandante, acompanhada por uma voz calma que se aproximava. Envolto em anonimato, a figura declarou que mais baixas seriam inúteis, afirmando sua intenção de resolver a situação. Olhando nos olhos do urso, ele garantiu em tom baixo que resolveria o problema imediatamente. Sem saber sua identidade, os soldados ponderaram, enquanto um deles o reconheceu das histórias, eufórico por testemunhar seu poder lendário em primeira mão. Ninguém menos que o renomado Mago Adal, cujos feitos eram sussurrados nos povoados vizinhos, deu um passo à frente. O urso, cauteloso como qualquer criatura seria, movia-se lentamente, refletindo a quietude deliberada do mago. A interação entre os dois se desenrolou em uma quietude carregada de tensão, marcada pelos movimentos cautelosos do urso e pela postura composta do mago. Observando a mudança na atmosfera com a chegada do mago, os soldados trocaram comentários, reconhecendo a mudança palpável. Após momentos de tensão e expectativa, o mago levantou abruptamente a mão, apontando para a frente com determinação. Com um gesto convidativo, o mago convidou o urso a se aproximar, surpreendendo e animando os soldados. Observando a provocação audaciosa dirigida ao seu formidável adversário, os soldados se maravilharam com a ousadia do mago. Enfurecido novamente, o urso avançou em direção ao seu inimigo, com a intenção de rasgá-lo com suas garras poderosas. No entanto, o mago, antecipando o ataque, assumiu uma postura defensiva momentos antes de o urso se aproximar. Em uma troca rápida, o urso atacou com sua pata, mas Adil permaneceu firme, impassível. Evitando rapidamente o golpe, Adil desviou seu corpo para a esquerda, explorando os movimentos pesados do urso. Aproveitando-se do tamanho e da agilidade limitada do urso, Adil desferiu um golpe preciso em seu fígado. Os soldados ficaram incrédulos quando o mago acertou um golpe no flanco fortemente blindado do urso. Reconhecendo a necessidade de mais ação, Adil desviou do golpe de retaliação do urso, preparando-se para outro ataque. Aproveitando o momento oportuno, Adil desferiu um chute forte na cabeça do urso, causando danos significativos. Apesar de sua luta, o urso permaneceu consciente e pronto para o combate, levantando-se com considerável esforço. Sem se intimidar, Adil, valendo-se de sua força e concentração, desferiu uma série de golpes para incapacitar seu oponente. Embora o urso tenha conseguido bloquear o ataque, Adil persistiu, preparando-se para desferir um golpe decisivo. Em uma rápida reviravolta, o urso retaliou com um golpe poderoso, pegando Adil desprevenido e deixando-o vulnerável ao ataque. Aceitando a força que se aproximava, Adil optou por absorvê-la com um bloqueio sólido, mantendo sua postura enquanto seu corpo absorvia o impacto. Apesar do movimento, Adil permaneceu firme no lugar, com o foco inabalável enquanto enfrentava seu adversário. Um soldado comentou sobre o desafio esperado por um adversário tão formidável, enquanto o outro expressou desapontamento com a falta de magia visível do mago. Em resposta, seu companheiro afirmou que a verdadeira magia estava na habilidade de Adil de enfrentar o urso usando apenas as próprias mãos. Enquanto conversavam, Adil pegou um pequeno graveto nas costas, preparando-se para enfrentar o urso enfurecido. Enquanto isso, Furkan e o Senhor dos Mortos continuavam sua jornada pela floresta, com o guerreiro pretendendo transmitir algo ao seu companheiro.
Alertando o Lich sobre sua entrada no território dos habitantes da floresta, Furkan aconselhou vigilância daquele ponto em diante. Seguindo em frente, eles discutiram a presença de elfos na área, antecipando possíveis encontros com os guardiões da floresta. Furkan enfatizou o temperamento notório do dono da floresta, pedindo cautela para evitar chamar atenção indesejada. Tranquilizado, o Lich compartilhou uma história sobre um personagem particularmente malévolo, conhecido por suas tendências destrutivas. No meio de sua revelação, o guerreiro ficou em silêncio, seus pensamentos consumidos por uma súbita percepção. Continuando sua jornada, o movimento repentino de Furkan assustou o Lich, que instintivamente assumiu uma postura defensiva. Para a surpresa do Lich, o guerreiro retomou seu passo imperturbável, prestando pouca atenção ao seu companheiro. À medida que avançavam, Furkan observou a devastação à frente, sinalizando sua aproximação a uma área devastada pela destruição. O vilão especulou que castores gigantes poderiam ser os responsáveis pela destruição, mas o homem rebateu, observando que os habitantes da floresta normalmente não se envolviam em tal comportamento. Assim que o guerreiro começou a supor quem era o verdadeiro culpado, uma lança passou zunindo, cravando-se no chão com força. O som estrondoso de cascos se aproximando se seguiu quando um cavalo correu em direção a eles. Os soldados assumiram uma postura defensiva à medida que se aproximavam, aguardando novas ordens. Montado no cavalo, o comandante da unidade dirigiu-se ao casal, questionando a interferência humana na floresta. Ciente do conflito histórico entre os guardiões da floresta e os humanos, o guerreiro ponderou se as alianças haviam mudado. O comandante advertiu sobre as consequências da resistência, exigindo obediência. Afirmando sua autoridade, ele identificou sua unidade como os preocupados. O Senhor dos Mortos confrontou o comandante, levando-o a perguntar sobre suas identidades. Antes que o Lich pudesse responder, Furkan interrompeu, alegando que eles eram apenas viajantes de passagem. No entanto, ele não resistiu em mencionar que a área pertencia aos guardiões da floresta. Após um momento de reflexão, o comandante revelou sua missão: recuperar as terras ancestrais dos habitantes da floresta. A floresta havia se tornado o ponto focal de uma campanha de conquista, e o comandante insinuou consequências para os civis que entrassem na zona de guerra. Avisando sobre a lei marcial, ele sinalizou que estavam prontos para aplicá-la. Uma energia roxa envolveu o Senhor dos Mortos à medida que a tensão aumentava, dissipando-se apenas quando o homem ordenou que se retirassem. Falando calmamente, ele o aconselhou a diminuir o barulho desnecessário e, dirigindo-se ao comandante de forma mais assertiva, sugeriu que eles voltassem e aconselhou-o a manter o foco em suas funções. Quando estavam prestes a desaparecer na folhagem, o comandante, sentado em cima de seu cavalo, virou-se para o Senhor dos Mortos no último momento. Comentando sobre a impressionante semelhança com o bandido procurado, ele insistiu em ver seu rosto. Incapaz de suportar mais, o Senhor dos Mortos perguntou ao guerreiro se era hora de despachá-los todos. O homem parou para refletir, reconhecendo a intrusão do rei do povo nas terras florestais dos guardiões, para seu grande aborrecimento. Ao lado do comandante, um soldado de repente apontou para um arbusto, instando-o a investigar. Ali jazia o enorme cadáver de um urso, chamando rapidamente a atenção do comandante devido ao seu tamanho incomum. Olhando para cima, ele avistou um pequeno grupo de indivíduos reunidos ao redor da carcaça do urso. Entre eles estava o mago Atal, esfregando as mãos alegremente, proclamando a conclusão de sua missão. O comandante achou difícil acreditar que o mago tivesse realmente derrubado a fera, mas o mago apenas afirmou que era seu dever. Considerando os rumores de que Adil já havia matado um ogro com as próprias mãos, tais feitos não eram totalmente surpreendentes. Ele comentou que não se poderia esperar nada menos de um mago, já que realizar tarefas aparentemente por magia era o cerne de sua arte. No meio da conversa, o guerreiro decidiu se aproximar do urso sem vida para inspecioná-lo mais de perto. Ele percebeu que essa criatura se encaixava na descrição de sua presa, levando-o a reconhecer o considerável poder do mago. Profundamente pensativo, Furkan se viu abruptamente confrontado por 2 soldados, com suas lanças ameaçadoramente próximas de seu rosto. Observando a cena, o comandante comentou sobre a aparente loucura de Furkan, oferecendo-lhe a chance de partir pacificamente. Com voz severa, o comandante da tropa declarou a execução imediata de Furkan, de acordo com a lei marcial. Após uma breve pausa, o comandante concedeu a Furkan a oportunidade de dizer suas últimas palavras.
Furkan permaneceu em silêncio por um momento antes de proferir apenas uma única palavra. Naquele instante, uma flecha perfurou o corpo do comandante, quase o atravessando em seu cavalo. Momentos depois, mais flechas choviam sobre os soldados perplexos, que se esforçavam para discernir a origem do ataque. Desamparados e sem reforços, os soldados se viram em uma situação desesperadora, sem cobertura ou apoio. Os sobreviventes clamaram para se organizar, reconhecendo a emboscada e formando rapidamente formações defensivas. Os agressores revelaram-se elfos, liderados por uma garota comandante que ordenou a aniquilação de seus inimigos. A comandante elfa dirigiu uma mensagem assustadora aos soldados restantes, afirmando que os intrusos em sua floresta serviriam como fertilizante para suas árvores. Com precisão rápida, os elfos lançaram uma saraivada de flechas contra seus adversários em resposta. Diante do ataque, os soldados lutaram para escapar da rápida barragem de flechas. Notavelmente, os soldados também contavam com magos entre eles, posicionados mais perto do comandante para protegê-lo. Esses magos ergueram uma barreira formidável, reforçada por suas energias mágicas, levando um deles a perguntar sobre o bem-estar do comandante em meio ao caos. Ele admitiu ter baixado a guarda e expressou descrença pelo fato de os adversários élficos terem mantido sua emboscada sem serem detectados por tanto tempo. Impulsionando seu cavalo para frente, ele instruiu os magos a manterem a defesa enquanto chamava reforços. Com os inimigos rompendo suas defesas, o mago e os soldados restantes acharam cada vez mais difícil manter sua resistência. Enquanto isso, Furkan observava os eventos que se desenrolavam até que um barulho suspeito chamou sua atenção por trás. Quando uma flecha passou zunindo, ele a desviou e criticou a decisão do comandante de abandonar suas tropas. Apesar de mais flechas virem em sua direção, Furkan as desviou habilmente e aconselhou os soldados a fazerem o mesmo. O Senhor dos Mortos perguntou quando poderia começar a eliminar todos os presentes, mas Furkan sugeriu que se concentrasse em se esquivar. Notavelmente, ele optou por trazer o mago Adel, que habilmente desviou as flechas que se aproximavam com um cajado peculiar. Impressionantemente, Adel chegou a interceptar flechas com as próprias mãos, parando-as pouco antes de atingirem seu corpo. Demonstrando talento, ele quebrou as flechas com movimentos rápidos das mãos, realçando sua personalidade. Um dos 4 comandantes do Senhor das Trevas reconheceu a habilidade do guerreiro, levando Furkan a compará-lo ao seu eu mais jovem. De repente, Adil se rendeu, revelando-se um mero mercenário. Alguém se aproximou, objetando a rendição do mercenário, dadas as circunstâncias terríveis. Uma elfa, revelando sua identidade, alertou sobre o destino terrível que aguardava aqueles que provocavam a ira da floresta. Surpresos, o Senhor dos Mortos e seu assistente perceberam que estavam diante de uma elfa negra genuína, uma adversária rara e formidável. Com uma voz retumbante, ele optou por perguntar à garota o que a elfa negra havia deixado para trás. Mas ela pareceu descontente com sua escolha de palavras. Ela começou a gritar, chamando a figura encapuzada de intolerante e exigindo sua execução imediata. Furkan se aproximou dela, propondo resolver o assunto ali mesmo. A perturbadora constatação surgiu de que o adversário havia conseguido se aproximar tão perto e discretamente. Momentos depois, o guerreiro comentou que as emoções da garota eram transparentes, e quando ela permaneceu em silêncio, perguntou se ela se lembrava dele. Ele relembrou suas interações divertidas e os passeios nas costas dele desde a infância dela. Memórias afetuosas para ele. Enfurecida, a garota disparou uma flecha de seu arco, acusando o humano de desrespeito. Com um movimento rápido, ele desviou a flecha, sugerindo que eles tivessem uma conversa civilizada. A elfa, no entanto, rejeitou a ideia, recusando-se a dialogar com o humano que ela considerava degenerado. Ela lamentou a violação do pacto de não agressão pelos estranhos que invadiram suas terras. Sua perspectiva sobre os humanos estava contaminada pela história de destruição das florestas e perseguição aos seus parentes. Furkan absorveu suas queixas antes de sugerir sutilmente a necessidade de uma abordagem diferente para a comunicação. Dando uma cambalhota, ele se aproximou do corpo imóvel do urso no chão. Usando uma técnica misteriosa, ele ordenou que o urso voltasse à sua forma verdadeira, chamando-o de Druida Garm. Ficou claro para os espectadores que o urso era, na verdade, um humano disfarçado. O elfo preparou outra flecha, ordenando ao guerreiro que retirasse suas mãos sujas da forma do urso. A resposta de Furkan foi uma risada, reconhecendo sua posição vantajosa.
Rapidamente, ele ergueu o druida pelo pescoço, declarando a necessidade de negociações imediatas. Em poucos instantes, o elfo percebeu a verdadeira situação do druida, preso pelo guerreiro. O tom de Furkan mudou, enfatizando a importância da atenção dos elfos se eles desejassem proteger seu estimado senhor. Antes que o homem pudesse terminar seu aviso, o elfo lançou uma flecha explosiva. Em meio à explosão que se dissipava, o elfo denunciou qualquer negociação com os invasores. Mesmo com a poeira baixando, Furkan, sem se intimidar, dirigiu-se aos elfos, expressando surpresa com o comportamento irracional da garota, dado o resultado quase fatal para Sirgam. A perplexidade permaneceu sobre como uma flecha de mana falhou em despachar um vagabundo da floresta aparentemente imóvel. O Senhor dos Mortos dirigiu-se silenciosamente a Furkan como o Rei Lich, audível apenas para o guerreiro. Furkan, agora olhando para seus adversários com desdém, comentou sobre sua conduta terrível, sugerindo uma correção. Relutantes em lhe dar ouvidos, os elfos lançaram uma saraivada de suas flechas mais potentes. Aproveitando a oportunidade, o Senhor dos Mortos ergueu uma barreira de energia impenetrável ao seu redor e ao redor do guerreiro. Enquanto as flechas se estilhaçavam contra o escudo protetor, ele prosseguiu com sua próxima técnica, colocando a mão no chão gelado. Instantaneamente, os soldados caídos começaram a se levantar, motivados pela ordem do Senhor dos Mortos para se reunirem, com a nova missão de incutir boas maneiras nos elfos. A cena mudou para um posto avançado de um exército humano próximo, não muito longe do local anterior. Dentro da maior tenda, um grito alto perfurou o ar, emanando do general. A causa de sua explosão foi um intruso entrando em sua tenda, o que já alimentava sua raiva. No entanto, ao ver seu subordinado trazendo uma zebra, o comportamento do general mudou para a diversão, expressando carinho por tais peculiaridades. Quando os subordinados e a zebra entraram, o general percebeu outro visitante que parecia gravemente ferido. Era o comandante da pequena unidade que informou ao general sobre o seu aprisionamento. Reconhecendo a vergonha de sua situação, o comandante revelou que eles haviam sido cercados enquanto interrogavam indivíduos suspeitos. A curiosidade do general foi despertada por esses suspeitos, levando o comandante a fornecer mais detalhes. Um homem idoso e uma figura misteriosa encapuzada. Seguiu-se uma reflexão, pois o general já procurava por esses estranhos há um tempo considerável. Virando-se para um dos guerreiros na tenda, ele perguntou se eles os haviam encontrado. Reconhecidos como figuras proeminentes na região, o comandante rapidamente identificou a armadura branca como a neve do guerreiro, percebendo sua afiliação ao exército, servindo ao rei na mais alta ordem da cavalaria. Aproveitando a oportunidade, o general perguntou ao comandante sobre as características distintas do velho. Cabelos loiros, olhos azuis e uma cicatriz no rosto. Confirmando o relato, ele comentou sobre a natureza inquietante do velho, sugerindo sua morte nas mãos dos elfos que não poupavam ninguém. Ao saírem da tenda, ele sussurrou ao comandante que, se realmente procuravam a mesma pessoa, os elfos provavelmente já haviam acabado com ele. O general achou incrível que o alvo da perseguição do cavaleiro merecesse a atenção da mais alta ordem da cavalaria. Advertindo o general contra aprofundar-se mais no assunto, ele alertou que a ignorância muitas vezes garantia um descanso melhor, insinuando o perigo potencial em buscar mais informações. Com um novo objetivo em mente, ele pediu a ajuda do comandante para cumpri-lo. Especificamente, o guerreiro solicitou a orientação do comandante para chegar ao último paradeiro conhecido do velho. A cena mudou para o Templo dos Guardiões da Floresta, situado na base da árvore oculta. Dentro de uma câmara clandestina, vários elfos realizavam rituais habituais em tempos de adversidade. 3 elfos altos e um ancião se reuniram, sentindo uma ameaça iminente à sua floresta sugerida por sinais celestiais. O olhar do ancião emanava energia enquanto ele perscrutava além dos limites mortais, discernindo o perigo iminente. No entanto, as visões no vaso de vidência revelaram mais do que os elfos altos esperavam, incluindo um subordinado cochilando na cozinha. Guiado pelos elfos altos, o ancião contemplou a captura de Gama e Daram por agressores desconhecidos. Notavelmente, eles esclareceram que não foram agentes do Império de Aço os responsáveis pelo sequestro. Essa figura sombria, há muito oculta, provocou alívio entre os elfos com o surgimento de Furkan, o Forte. O campo de batalha apresentava uma visão medonha, com a grama outrora vibrante agora manchada de vermelho com sangue fresco. O cheiro da morte pairava pesado no ar,
sinalizando inequivocamente a recente ocorrência de um conflito brutal. Orne e o comandante permaneceram em silêncio, suas expressões dizendo tudo sem a necessidade de palavras. O comandante reconheceu a dura realidade de que suas forças haviam sido derrotadas, permitindo que o inimigo, junto com os elfos, escapasse. Em um gesto curioso, o ancião se ajoelhou, pegando um punhado de terra para examiná-lo de perto. Ao provar a terra, ele foi imediatamente tomado por uma dor lancinante que se espalhou por seu crânio. Ficou evidente que magia negra estava em ação, não deixando dúvidas quanto à sua presença malévola. A profanação da terra testemunhava a influência corruptora da feitiçaria negra sobre o meio ambiente. Embora o comandante tivesse a ideia de que o velho poderia ser um praticante das artes negras, a realidade muitas vezes provava o contrário. Apesar de sua aparência desalinhada, o velho, um herói reverenciado, não era do tipo que se preocupava com questões triviais como a aparência. Enquanto o ancião falava de feitos lendários e mencionava uma espada sagrada, o comandante deduziu sua verdadeira identidade como um guerreiro experiente. Infelizmente, o comentário imprudente do comandante selou seu destino, provocando um golpe rápido e fatal da espada do ancião. Com um único movimento decisivo, o ancião executou um golpe letal, fazendo com que sangue jorrasse do pescoço do comandante. Reconhecendo a competência e orientação do comandante, o ancião expressou sua gratidão com seu último suspiro. À medida que a vida se esvaía, o comandante se viu sem respostas, sua morte orquestrada pela própria pessoa em quem ele confiava. Ele percebeu que o guerreiro havia escolhido um caminho solitário, uma escolha que ele pessoalmente desprezava. Confirmando os rumores que ele havia ouvido, parecia que o guerreiro realmente havia se aliado ao Rei Fantasma. O que ainda não estava claro para ele era até que ponto o outrora respeitado Falcão estava disposto a se rebaixar para alcançar seus objetivos. À medida que os eventos se desenrolavam, o foco mudou, com o guerreiro e o Senhor dos Mortos atravessando a floresta acompanhados por seus prisioneiros espectrais. Em meio ao caos, a elfa persistiu em suas exigências, instando o motorista a enfrentá-la em combate imediatamente, em vez de virar as costas para ela. Cada vez mais intolerante com seus gritos incessantes, o guerreiro contemplou se o Senhor dos Mortos possuía um feitiço para silenciá-la. O Senhor apenas riu, comentando sobre a aparente nobreza da elfa, enquanto se abstinha de simplesmente se livrar de seus prisioneiros incômodos. No entanto, Furkan interrompeu, revelando que a elfa era sua sobrinha, e, portanto, merecia um certo grau de gentileza. Apesar da preocupação familiar de Furkan, o guerreiro nutria intenções mais egoístas, vendo a elfa como um meio de acessar a essência da floresta. Famosa por seu poder enigmático, a essência da floresta era reverenciada pelos guardiões há gerações, tornando-a um prêmio cobiçado. Reconhecendo a vantagem que ameaçar a vida dos elfos poderia proporcionar, o guerreiro planejou obter a essência por meio de coerção. Ao ouvir os protestos da elfa, o guerreiro descartou sua explosão como uma demonstração de imaturidade, afirmando sua autoridade sobre ela. Com o mercenário agora a par de suas motivações, ele pressionou por uma explicação, apenas para ter sua libertação negada. Observando à margem, ele se viu em uma situação que lhe parecia pouco justa. Furkan foi informado de que, infelizmente, a barreira não poderia ser dissipada sem interromper o feitiço, exigindo paciência até que as negociações fossem concluídas. O elfo rebateu o equívoco do guerreiro, enfatizando que a essência da floresta antiga, parte integrante de sua herança divina, não poderia ser simplesmente entregue a ele. Como a essência constituía a base da floresta antiga e de sua linhagem divina, ela não estava sujeita à discussão por pessoas de fora. Admitindo seu conhecimento limitado sobre o assunto, o homem exortou todos a esperarem por um andamento tranquilo, alertando sobre consequências terríveis caso as coisas dessem errado. Ele fez uma advertência severa. Caso as negociações fracassassem, ele destruiria toda a floresta e tomaria a essência à força. Reagindo fortemente, o elfo rejeitou suas ameaças, menosprezando-o como um velho fraco. No entanto, o despertar do druida Garm sinalizou a compreensão de que o homem, identificado como o formidável guerreiro Furkan, não estava blefando. Com alguma melhora em sua condição, ele divulgou informações anteriormente desconhecidas para aqueles na cela. Era difícil conciliar a imagem da figura rude, parecida com um mendigo, com o herói lendário que ele acabou se revelando. Ecoando a revelação de Garm,
Gon confirmou que o indivíduo desgrenhado era de fato o guerreiro que desapareceu 3 décadas atrás com a espada sagrada. Relembrando suas memórias de infância, a elfa se lembrou de ocasiões em que foi carregada nos ombros de Furkan. De repente, o druida se humilhou, reconhecendo Furkan como um companheiro guerreiro e um grande herói. Ajoelhando-se, ele prestou homenagem ao estimado guerreiro, reconhecendo-o como um irmão de armas e um campeão. Furkan minimizou a reverência, alertando contra elogios excessivos, enquanto o Senhor dos Mortos sugeriu que tais bajulações muitas vezes mascaravam o engano. A elfa os exortou a se manterem firmes, resistindo à vontade de se curvar diante do ancião. No entanto, o druida simplesmente perguntou ao seu companheiro de longa data o motivo de sua presença ali. Além disso, ele ponderou sobre o paradeiro do guerreiro durante esses tempos tumultuados, questionando por que ele desapareceu quando o desastre aconteceu novamente. Com os remanescentes do Senhor das Trevas ainda representando uma ameaça, antigos aliados de sangue voltaram suas armas uns contra os outros. Gunn explicou que essas ações resultaram em consequências visíveis para o próprio Firkins, especialmente porque o rei humano, que antes era como um irmão, causou danos irreparáveis à floresta sagrada. Ele questionou o guerreiro se ele realmente permanecia alheio aos gritos das árvores e indiferente à perda de inúmeros irmãos mortos pelos humanos. Na verdade, um guerreiro poderia ter evitado tal tragédia, em vez de observar passivamente à margem. A voz do druida cresceu em volume enquanto implorava a Furkan que parasse o conflito sangrento. Após uma breve reflexão, o guerreiro recusou desafiadoramente, provocando um choque genuíno em Adam. Afastando-se do grupo, ele expressou seu único desejo pela essência da floresta, lamentando as circunstâncias que se desenrolavam. Garma advertiu que tal comportamento era impróprio para um guerreiro. Mas Furkan retrucou que muita coisa havia mudado desde que ele renunciou a esse título. Sentindo uma obrigação interna de intervir, o homem reconheceu que a falta de ação só iria agravar a situação. O elfo menosprezou Garma, rotulando o guerreiro como desprezível e especulando que ele poderia ter erguido a barreira. Exausto da discussão, Furkan declarou o fim da conversa, avisando que mais distúrbios seriam recebidos com um feitiço silenciador. O grupo seguiu em frente até que os guerreiros pararam abruptamente no meio da jornada. Observando isso, o Senhor dos Mortos se virou para seu superior, questionando a pausa repentina. No mesmo instante, um objeto voou em direção ao Senhor com uma velocidade alarmante. O guerreiro percebeu que esses projéteis nada mais eram do que raízes de árvores manipuladas para atacar. Apenas estar ciente disso não era suficiente. Movimentos corporais rápidos eram necessários para desviar do ataque. A barragem persistiu até que o guerreiro conseguiu recuar para além do alcance deles. De costas para o Senhor dos Mortos, ele perguntou sobre a integridade da barreira. Virando a cabeça, ele percebeu uma brecha na barreira causada por essas mesmas raízes. Furkan supôs que os elfos provavelmente não haviam se aventurado muito longe, instando o Senhor a persegui-los imediatamente. No entanto, já fazia algum tempo desde que ele viu seu velho amigo pela última vez, que agora avistou empoleirado em um galho de árvore. Este elfo estava entre os habitantes mais proeminentes da floresta. Seu olhar transmitia uma seriedade que sugeria estar pronto para o confronto com o guerreiro. Tirando suas vestes externas, Furkan perguntou se seu amigo havia viajado todo esse caminho por preocupação com sua filha, enquanto o próprio guerreiro apenas buscava uma visita. Estendendo os braços, ele sugeriu que era hora de velhos amigos se reencontrarem. Enormes raízes das árvores da floresta surgiram em várias direções, brotando da terra. Apesar de empunhar uma arma espectral, o Senhor dos Mortos achou extremamente difícil cortar o ataque das raízes. Não devido à sua força inerente, mas à sua velocidade e abundância. Enquanto isso, o guerreiro canalizou toda a sua força e concentração para causar o máximo de dano ao adversário. Cada soco que ele desferia podia cortar uma raiz ao meio sem esforço. Em meio a isso, ele instruiu o Senhor dos Mortos a ignorar as raízes e perseguir rapidamente os elfos em fuga. Apesar de suas ações, ele parecia imperturbável, como se rasgar raízes de madeira com as próprias mãos fosse uma tarefa trivial. O primeiro dos 4 comandantes do Senhor das Trevas jurou obediência a essa ordem. Encontrando seu olhar, o guerreiro o advertiu contra qualquer ideia de fuga, jurando persegui-lo em vez da espada sagrada. O Senhor dos Mortos assegurou-lhe que não havia motivo para preocupação, pois ele próprio nutria o desejo de reivindicar a alma do guerreiro. Empregando uma técnica,
Ele dissipou sua forma no ar, provocando um sussurro silencioso de Furkan, expressando sua preferência por não encontrar uma morte mundana na floresta. Naquele momento, a dúvida invadiu a mente do homem. Tornou-se difícil manter a confiança nessa criatura. No entanto, ele resolveu deixar esses pensamentos de lado e se concentrar no problema imediato. Diante do ancião da floresta, o guerreiro sugeriu que era hora de uma conversa privada. À medida que o ancião se aproximava, a tensão pairava no ar. O ancião começou a listar os vários apelidos de Furkan: matador de dragões, portador da luz e demônio insolente, sugerindo uma história complicada entre eles.